Então, são várias as características do artigo de opinião. Ele exige do autor competência para a seleção dos melhores argumentos. Então, é de suma importância que o articulista ele tenha conhecimento total sobre o assunto sobre o qual ele está escrevendo, até para poder defender com propriedade o seu ponto de vista. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Um artigo de opinião que é publicado no jornal, ele está propenso ali a ser lido por idosos, por empresários, por adolescentes, por mulheres. Então eu tenho que ter também o cuidado na hora da minha produção de atender a esse leitor universal. Eu não escrevo diretamente para uma adolescente de 16 anos. Eu não escrevo diretamente para uma mulher de 36 anos, a não ser que no meu artigo de opinião ele seja publicado numa revista de medicina. Aí eu sei que o público para o qual eu estou escrevendo, ele faz parte daquela comunidade. Então eu sei até os termos que eu preciso utilizar. E isso corrobora a informação de que eu preciso conhecer o assunto. Eu não posso publicar um artigo sobre comida vegana e enviá-lo para uma revista que explica técnicas de churrasco. Quando essa revista receber esse artigo, ela vai ficar sem entender. Então, cabe ao articulista até isso na hora de publicar. Se não há intenção do artigo com a qual ele escreve aquele artigo de opinião, perde o efeito. Agora, se eu quero falar, por exemplo, dos benefícios de uma dieta vegana, de uma dieta vegetariana, eu busco um veículo em que eu consiga, uma revista, quando eu falo veículo, para que vocês entendam, é um veículo de transmissão, um veículo que será utilizado para a transmissão, para a publicação, enfim, do meu artigo. Então, quando eu pego esse tipo de publicação, eu vou buscar uma revista que fale sobre saúde. E aí essa revista ela pode ser lida por uma infinidade de pessoas, seja pessoas que são vegetarianas ou não, elas terão acesso àquilo. E aí, a partir daí, sim, começa a discussão. Porque lembra, o assunto é o coletivo. Então, de que forma aquele assunto ele vai contribuir, ele vai impactar de alguma forma na sociedade de modo geral. O título ele deve ser atrativo, ele deve ser convidativo. É o meu primeiro contato com o leitor. Então, se eu coloco um título que não chama a atenção, pode ser que o leitor ele passe por cima e nem queira saber. Da mesma forma que tem gente que diz, você não deve julgar um livro pela capa, porque você olha a capa, muitas vezes a capa ela não tem todos os recursos audiovisuais e a história é magnífica. Mas é a capa que chama a atenção. Então, no artigo de opinião, digamos, a capa é o título. É o que vai chamar a atenção do meu leitor para o que eu estou escrevendo. Os articulistas, normalmente, eles optam pela terceira pessoa do discurso. Então, a sociedade de modo geral, a população conta com isso, os representantes do país. Ele expressa, sim, a opinião dele, mas ele busca utilizar a terceira pessoa do discurso. A gente tem falado sobre o articulista defender a ideia no seu artigo de opinião. Então é necessário que ele se antecipe quanto aos possíveis questionamentos, aos possíveis posicionamentos contrários do seu interlocutor. Antes da gente entrar nesse período de isolamento, de quarentena, a gente daria início iríamos desenvolver justamente esse exercício. Vocês se organizaram em duplas para defender um assunto e assuntos polêmicos, justamente para ensinar, nem tão polêmicos, né? Para não gerar muito atrito em sala de aula, mas justamente para vocês desenvolverem os argumentos. Janaína, mas eu tenho dificuldade de argumentar. Na verdade, você tem dificuldade de escrever o seu argumento. Vou dar um exemplo. Durante esse período, quantas discussões sobre determinados assuntos já aconteceram na casa de vocês?
muitas coisas ditas pelos pais de vocês que vocês tentam questionar. Isso é uma argumentação. E a partir daí você argumenta, seu pai contra-argumenta ou vice-versa. Então, a partir daí você está fazendo um exercício de argumentação. Aproveita esse momento para discutir sobre essas coisas, discussões saudáveis, entendam. Então, você pode, em determinado momento, escolher um tema para se posicionar favoravelmente e pedir para o seu pai ou seu irmão se posicionar contrário ao que você pensa. E nesse exercício, vocês discutirem justamente para a produção de argumentos. Uma vez feito isso, escreve esses argumentos no caderno, se prepara antes para esse debate. Esse é um exercício para que fortalece a utilização, que favorece a utilização de argumentos.